Oi, gente boa. Como é que você tá por aí? Tranquilo? Aqui é um dia maravilhoso, já é o quarto dia de chuva. Para essa região é como cair maná do céu. É chuva no Brasil Central. Deixa vir. São tantos meses sem água que quando começa a chover, meu espírito amazônico se rejuvenesce. E quanto mais água venha, mais feliz eu fico, especialmente porque esses reservatórios já estavam chegando ao nível mínimo aqui na região. E que vem ainda muita água até março, se Deus quiser, quem sabe abril. Mas olhem só, queridos, ontem à noite lá na nossa reunião, no caminho que não foi transmitido ao vivo pela VMV-TV por um problema de internet lá do Teatro Universa, na reunião eu falei sobre o conceito de ser chamado. O que isso significa, ser chamado? E o texto principal foi 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 17 ao verso 24. É quando Paulo diz: cada um ande segundo Deus lhe tem dado, lhe tem distribuído. Se você foi chamado sendo circuncidado, judeu, tendo tido uma cultura familiar e religiosa que o fez ser circuncidado no 8º dia de nascido, Paulo disse: não esquente a cabeça com isso, não tente desfazer a circuncisão. Porque a circuncisão não é nada, não significa nada, então deixa isso para lá. O importante é ter sido chamado. E aí ele prossegue e diz: se você foi chamado sendo incircunciso, não sendo judeu, não tendo aquele background de Abraão, Isaac, Jacó, a história bíblica toda, Velho Testamento, todo esse negócio, se você nasceu fora disso aí, não busque reacender nem reavivar nenhum desses zumbis do passado. Não busques circuncidar-te, porque a circuncisão nada é, e a incircuncisão também é igualzinho. Não significa nada não ter sido circuncidado. Nada, nem coisa alguma tem qualquer valor. Tudo isso passou, acabou. Aí ele diz: se tu foste chamado, isso era no 1º século, Império Romano, a escravidão era um business sem o qual o império não vivia. Ele diz: se tu foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. O importante é o chamado. A conjuntura, a circunstância social imediata fica pequena quando você entende o que significou ter sido chamado. E prossegue. E diz: tu, no entanto, se foste chamado sendo um homem livre, autodeterminado, fica sabendo que quando tu foste chamado, acabou essa autodeterminação que tem no homem a sua própria medida. Se você era livre quando foi chamado, você se torna a partir daí escravo da consciência de Cristo, da consciência do Evangelho. Aí ele afirma: ande cada um conforme foi chamado. Aí a pergunta que fica para muita gente é: o que significa ser chamado? Claro que se você é evangélico, se você tem qualquer uma outra orientação religiosa, católico, qualquer coisa, você já pensa em chamado como aquela percepção que a igreja, os representantes da igreja institucional tiveram e disseram: reconhecemos que este moço
tem uma grande capacidade de se comunicar, deveria ser pastor. É tão fiel ao templo, não falta, participa de tudo. Já é até um pastorzinho, vamos mandá-lo para o seminário. Isso quando a igreja é batista, presbiteriana, luterana, congregacional, anglicana, as igrejas que dão valor a prepararem alguém num seminário teológico. Se o ambiente não é esse, é tipo um ambiente pentecostal, então o indivíduo chamado é aquele que ouviu uma profecia. Eis, filho meu, que te vejo com uma mala na mão, indo para um lugar distante. Eis que te vejo anunciando a palavra com a Bíblia na mão e uma multidão te ouvindo. Aí o cara na mesma hora diz, bom, não vou ser mais office boy, não serei mais camelô, pararei de ser contador, não serei mais qualquer coisa, enfermeiro, médico, advogado ou pedreiro. Eu recebi um chamado, uma profecia, que me via com a mala na mão, atravessando um oceano. Aí o indivíduo começa a ficar querendo saber qual será o turismo missionário dele pela terra, porque ele recebeu um chamado. Ou então tem gente que diz, eu recebi um chamado, eu agora já sei que eu tenho que ir ao templo todo fim de semana e cuidar de um determinado grupo ou dar aula num lugar, porque o Senhor do Universo me mandou dar aula ali. É o chamado do cara. Meu Deus, como conseguiram fazer de uma palavra tão linda algo com um significado tão bobo, tão pobre, tão igrejeiro, tão físico, tão predial, tão político-geográfico, tão vinculado ao turismo missionário. Que desgraça foi essa? E você, ainda hoje, quando lê todas essas palavras, você fica pensando nessas conotações que foram atribuídas a elas e não percebe o significado. Qual é o significado de ser chamado? É ser acordado da morte, é ser chamado. Ei! Cai! Vem para fora! E saiu Caio que estivera morto, atado em ataduras. Esse é o chamado. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. Esse é o chamado. O chamado é para todos quantos viviam mortos e estão mortos nos seus delitos, nos seus pecados, seguindo e segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos, dedicam-se a fazer a vontade das pulsões, a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, fruto da carne, do capricho e da lógica do predador, caminham assim, e mais do que isso, ainda sob a influência do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, nesses que andam segundo seus prazeres, paixões, vaidade, seus próprios pensamentos, mortos nos seus delitos e pecados, completamente zumbificados, são apenas zumbis funcionais, são sonâmbulos funcionais, mas espiritualmente estão em estado de sonambulismo desde que nasceram, nunca acordaram. Fazem coisas, se movimentam, casam, descasam, têm filhos, trabalham e morrem como sonâmbulos funcionais. Nunca foram chamados, se foram,
não quiseram ouvir o chamado nem dar a ele atenção. Ei! Zaqueu, me segue, desce. Isso é um chamado, mudou a vida do cara. Mateus, na coletoria de impostos, vem e segue-me, largou tudo. O Império Romano, os seus contratadores, a fortuna que ganhava, sendo provavelmente um dos homens mais ricos da Galiléia, maioral dos publicanos, largou tudo, porque a vida foi redirecionada, ele foi acordado, ele estava dormindo naquela existência sem significado há anos, ganhando muita grana, mas sem nenhum sentido para ser, nenhuma comida da vida eterna para alimentá-lo, dormindo o sono da funcionalidade existente, sem qualquer vida de qualidade eterna no coração. Até que veio o chamado. Chamado é um só. O chamado essencial é um só. Se alguém não teve esse despertamento, não foi acordado da morte, do sono existencial, espiritual, pode viajar para Alepo, para fazer missões na Síria, mas é um sonâmbulo missionário que está sendo enviado para lá, não foi acordado, não entendeu a graça de Deus, não entendeu nem o que vai fazer lá, não entendeu a mensagem, não entendeu o sentido, não ganhou a mente de Cristo, não foi despertado, não teve os olhos abertos para o reino, não viu o reino de Deus ainda, não viu. Ele é cristão, ele é crente, ele tem uma denominação, mas ele é um sonâmbulo funcional que até hoje não viu o reino de Deus porque não nasceu de novo. Não foi acordado para essa dimensão. Não se enxergou, não percebeu o que o Evangelho é e o que faz. E que o reino de Deus é uma construção no coração que, quando se planta em nós, nos faz enxergá-lo e nos faz enxergar a vida com os olhos de Jesus. Isso é ter sido chamado. Paulo diz que o nosso chamado é para irmos sendo transformados todo dia, até nos tornarmos à semelhança do Filho de Deus. Esse é o chamado. Meu chamado é para ser um Jesus. É para que Jesus, vivido por mim, crido em mim, absorvido por mim, faça de mim um Jesus com a minha cara, com a minha personalidade, com a minha nacionalidade, com a minha regionalidade amazônica, com a minha história, com o meu sotaque, com tudo que eu tenho, totalmente possuído pela consciência dele, crescentemente emulado por ele, porque comecei a ver a vida com os olhos dele, a pensar uma vida, a interpretá-la com a mente dele, porque eu fui acordado do meu sono. Do contrário, eu teria vivido sonambulamente, ainda que de modo, quem sabe, funcional, até morrer. Morrer. Como é o caso da grande maioria aqui. Você já tinha entendido que chamado é isso? Tem muita gente aqui comigo que está lendo, está ouvindo, fala, responde, mas são sonâmbulos funcionais. Não foram acordados até hoje. O Evangelho não acordou, sabe por quê? Fácil saber, a mente não foi mudada. Os valores ainda são daquele tipo que diz assim, por exemplo, eu adoro quando o Caio prega o Evangelho, mas quando ele dá opinião sobre qualquer outra coisa eu não gosto não. Sabe o que é? É porque a opinião é o Evangelho aplicado no seu espírito à contingência do cotidiano e você não suporta. Não suporta o Evangelho feito vida, cotidiano. Você quer um Evangelho preso num livro e falado por alguém que não conecte aquilo
a existência. Sabe por quê? Porque você é um sonâmbulo, é um zumbi que não foi acordado, não vê a vida com os olhos de Cristo, nem consegue nem quer. Ai, gente, é ruim demais. Ai, Jesus, é ruim demais. Mas a minha esperança é que, como está chovendo com tanta graça na cidade, a mesma graça de chuva celestial, chuva de luz, ilumine os nossos entendimentos e os olhos do nosso coração. É a palavra que eu deixo com você rapidamente hoje, esperando que ela tenha utilidade para o seu dia. E amanhã, a totalidade do que eu disse lá, que é muito mais do que o que eu estou dizendo aqui, vai estar disponível aqui no mural, depois de editado. Amanhã à noite ou quarta de manhã é mais fácil, que você tenha acesso a tudo. A gente não pôde transmitir ao vivo ontem, lá do Teatro Universo, por um problema de internet do prédio. Mas penso no que eu acabei de dizer, que é uma síntese mais do que simples, porém de importância capital. De importância capital. Ouça de novo, tente entender, leia primeiro aos Coríntios 7, de 17 a 24. E se o que eu falei aqui você julga que pode ser alvo, pode ser interessante, pode ser bom para alguém, mande para essa pessoa. E você, Santos, minha ex-mulher então já é um defunto funcional, eu recomendo, Santos, que você primeiro se enxergue antes de falar da sua mulher, meu irmão. Eu não estou falando da tua mulher, eu estou falando de ti, viu? É contigo que eu estou falando. O dia dela chega quando Deus falar com ela. Hoje é a tua vez. Não pense em ninguém não, Santos. Pense em si mesmo. Porque se não vos arrependerdes, Jesus disse, todos igualmente perecereis. VTV, o canal é você.